isso mesmo. Muito bem, pessoal. Módulo 1, disciplina 3, Antigo Testamento, aula 1. Nós vamos falar sobre o Antigo Testamento e são duas matérias que são parecidas, Antigo Testamento com História de Israel. Nós não entramos em História de Israel ainda, apesar de que no Antigo Testamento você vai ter uma tênue linha cronológica de acontecimentos. O que diferencia de uma matéria para outra? A História de Israel, ela começa no segundo módulo. Inclusive, esse livro meu aí é dessa matéria, História de Israel. Bom, mas o Antigo Testamento, nós vamos elencar alguns assuntos, tipo a Arca de Noé, o dilúvio, os Enaquins, os Nefilins, os gigantes, né? Vamos tratar sobre várias questões que são temáticas, tá? Já a História de Israel, ela é cronológica. O ano tal, que aconteceu isso, aquilo, os períodos, tal. Então, é uma matéria bem legal. A gente pode juntar as duas, aí fica uma grande matéria. A gente fez essa separação para você entender melhor. Então, não se espante, vai sair do Antigo Testamento, vamos para o Novo, e vamos voltar lá para Israel, assim, mas como historicidade. Amém? Muito bem. A nossa apostila foi liberada eletronicamente. Quem for acompanhar aí pelo PC, né? Ou tablet, ou seja o que for, vai precisar anotar algumas coisas, eu preciso dar um visto no final do último dia da aula. E esse visto vai valer nota também. O presente não sei não, mas... o livro, né? Esses alunos me dão uma força, né? Amém. Imagina. Ok. Então, vamos lá. Vamos buscar aqui nossa apostila já. Quem puder abrir aí, quem puder caminhar comigo, a gente vai caminhar aqui juntos. Alberi, bem-vindo, Alberi. Deus abençoe. Uma benção, meu irmão. Você é companheiro. Homem de Deus. Vamos lá. Aqui, ó, módulo 1. Pessoal de casa consegue ver a apostila aí na tela? Consegue, né? Beleza. Então, módulo 1, disciplina 3, Antigo Testamento. Mais uma disciplina. A gente já vem esse primeiro módulo, ok? Vamos, então, já começar com a criação, o Gênesis, né? O Gênesis do Gênesis, olha só. Já começa por aí. O Gênesis do Gênesis. Semana que vem eu quero estar com o meu quadro de volta lá, porque arrancaram lá, ó. Mas deve estar no lugar do prego ali ainda. E eu vou falar de novo com o meu assistente, o Alejandro, para ele fazer isso lá. Ok. Vamos entender o seguinte, pessoal. Quando Deus inicia a criação, Moisés tem uma revelação de que 7 palavras iniciam a criação. Isso é algo assim fantástico. Na verdade, isso aí é uma aula para 10 horas, porque é muita coisa. Então, segundo Moisés, são 7 palavras que Deus profere que vai iniciar a criação. Isso aqui é uma revelação profunda, algo assim sui generis. Gênesis 1:1 é o primeiro versículo do primeiro capítulo do livro de Gênesis, na Bíblia, e mostra os primeiros movimentos de Deus em relação à criação. Sob a análise do texto massorético, quem são os massoréticos? Massorético significa tradição. Era um grupo que estudava a Bíblia para não deixar que nada acontecesse com ela, com o desvio de tradução, ok? Igual os bereanos. Os bereanos conferiam, na verdade, eles conferiam os textos, mas os massoréticos estudavam o texto, né? Segundo eles, está organizado em 7 palavras, em hebraico. Está escrito aí, ó. Bereshit bara Elohim et hashmaim vet avet haaretz. Ok? Primeira palavra é Bereshit. A primeira palavra é Bereshit ou Bereshit. Nesta palavra está implícito o artigo definido, que para nós é oá ou as, né? Da palavra hebraica, equivalente ao a, está na apóstrofe e, ao mesmo tempo, significa um pronome possessivo. Literalmente, do, no princípio, de. Depois funciona como uma vírgula. No princípio do quê? Aí já é a minha análise como professor, né? No princípio do quê? O que está se referindo o texto? Pessoal, só uma pausa. Só uma pausa aqui. Vou precisar orar. Esse assunto é muito profundo. Preciso orar. Espírito Santo,
nos ajuda. Nós estamos numa escola normal, uma escola espiritual também. E a gente quer entender os teus mistérios. Essa que é a nossa função, é conhecer o Senhor. A gente quer conhecer o Senhor. Aleluia. Aleluia. Conhecer o Senhor. Quanto mais conhecemos o Senhor, mais o amamos, mais o servimos, mais somos discipulados por Ti. Então, Pai, ajuda agora a nossa classe, nossos alunos a entender a profundidade que tem a abertura do Gênesis, porque ali o Senhor mostra o seu código pessoal. Nessa abertura, o Senhor mostra de onde o Senhor veio e o que o Senhor quer fazer. Espírito Santo, te peço agora, nos auxilie agora, que ao ministrar essa aula, as pessoas recebam na sua própria vida, Senhor, a sua própria ministração. Me ajude, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O que está se referindo o texto? O que já existia. O que já existia antes da vírgula? Será que o que vemos, sentimos é tudo depois da vírgula? O que é antes da vírgula? Seria os mistérios que nem ouvidos ouviram, nem os olhos viram, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam? Teria sido o local que Paulo viu e disse que não podia mencionar? Seria o alto e sublime trono que Isaías viu? Ou os serafins que em Isaías 6 foram elevados e viram por cima da vírgula uma glória, ainda não revelada, que voltaram voando naquela forma? Isaías 6, 1 a 4. Vamos analisar a junção que dá origem à expressão primeira, Beresh. É uma preposição hebraica transliterada para bi, onde se traduz por em, por, com, e pronuncia bet, quer dizer casa, habitação, tenda. Veja o desenho do paleo-hebraico na letra bet. Aí, ó. Tá aí o desenho. É uma planta abaixo de uma casa, tenda, demonstrando seu significado. Ela se escreve de esquerda para a direita. Tem limitação em cima e embaixo, tá vendo aí, gente? E na frente. Mas a abertura é a que vem da eternidade. Seria a vírgula? Essa letra, ela bet, significa casa, ela tem uma abertura, tá vendo? Só que ela fecha de um lado. Para nós está vedada a limitação do conhecimento. Essa abertura é da eternidade que não conhecemos ainda. Além dessa casa, nós estamos dentro da casa. Deus colocou a gente dentro da casa. Mas fora da casa a gente não sabe o que é. É um mundo que nós não conhecemos, um universo, um mistério que nós não conhecemos. Ela se escreve de esquerda para a direita, tem limitação em cima, embaixo, na frente, mas a abertura é que vem da eternidade, seria a vírgula. Nesse caso, Deus está dizendo, a casa da criação é então a vida do universo. Deus quer morar conosco, seria o Emanuel? Essa abertura do Emanuel? Deus conosco em casa? Tabernáculo? O desejo de Deus é habitar com seu povo? Oh, glória! Já a continuação coligada a resh, da palavra que é beresh, vem da raiz rosh, significa cabeça. Princípio, primeiro, começo, superior. Assim, a letra inicial da palavra reshit é chamada de resh, sendo da mesma raiz e significado de rosh, uma cabeça humana, um líder, um pai, um responsável. Então, é fantástico isso, hein? Quando você desenha uma casa, geralmente é abertura para a direita, né? Quem vem lá, nesse caso, quem vem lá está fechado. Quem vem de trás é a eternidade, onde eu não conheço. Eu não conheço atrás, não sei como é que é lá atrás. Eu conheço a frente. Então Deus começa assim. E há uma vírgula aí, Bereshit, no princípio de, vírgula, criou Deus os céus e a terra e tudo. Então tudo que nós vemos hoje, essas cores, essas luzes, o ar que respiramos, a água, é depois daquela vírgula. Tudo veio depois. Ele começou a criar depois. Bereshit Adonai, Bereshit Adonai bara Hashnaim Evet Eretz. Então, depois da vírgula, ele começa a criar as coisas que nós vemos hoje. Antes dela, ninguém sabe o que tem. No princípio de, do quê? De qual princípio? O que estava lá? Se o nome dele é impronunciável. No princípio de, não, aí é outra coisa. O princípio de é uma vírgula. No princípio de, vírgula, criou Deus. Exatamente. No princípio. Só que antes da vírgula tem um princípio. Não
não tivesse o apóstrofo possessivo, no princípio, tudo bem. Mas no princípio do quê? Vírgula. Criou, não sabe. Aí você vai ver que nem ouvidos ouviram, nem olhos viram. É a eternidade que desconhecemos para nós. E nós não teríamos condição de entender se nós víssemos. Meu Deus. A segunda palavra é bará. É o verbo hebraico, bará, criar, criação. Alguém que é ele está implícito no verbo. É o que dizer de João. Ele era o verbo. Olha, o bará é Jesus aí. E já começa aí Jesus. Ó. Ele era o verbo, que se fez carne e tudo foi feito por ele. Este verbo ainda concede a exclusividade para somente Deus criar. Eu não posso barar, você não pode barar, só Deus barar. Só Deus cria. O que ele cria, só ele cria. O que ele cria, só ele pode curar. O que ele cria, só ele pode fazer. Por isso que só ele faz o que ele pode fazer. A gente não faz o que ele faz porque só ele pode fazer o que ele faz. Meu Deus, cara, essa aula aqui. Vamos começando a matéria, hein? Bará, a segunda palavra do verbo. É o verbo, né? Segunda palavra. Além de criar, o verbo exibe propriedades de clarificar, classificar, separar e definir. Ele cria já organizando tudo. Ele cria... Eita! Por isso que ele criou a natureza com a física, a fotossíntese, o ecossistema. Já está a criação dele já vem completa. O pacote, o kit completo. Ele cria já vem tudo certo. As cadeias das quantidades das propriedades químicas, o ferro, o zinco, o metal, já vem tudo na proporção correta. Os organismos que ele cria, o criar dele já separa, classifica e define. Número 2, bará Elohim. O verbo bará aqui é tipo apareça, cresça, macho e fêmea, produza. O estudioso John Walton comenta que bará não é só criar, no sentido moderno, mas para diferenciar, separado e atribuir funções. Por exemplo, na criação de Adão e Eva, Deus atribui papéis de gênero, masculino e feminino. Isso é coerente com a narrativa única da criação de todas as coisas. Então, ele definiu a criação dele, ele cria, ele define e separa. Ele fala, é homem e é mulher, é macho e é fêmea. Não tem confusão, não tem dúvida. Não tem não tem. Tá bem implícito. De acordo com a professora doutora Cláudia Andréa, do setor de hebraico do Departamento de Letras Orientais e Eslavas da Faculdade de Letras da UFRJ, ainda analisando a raiz bará, encontramos o sentido básico do criar. É diferente de yatsar, que é modelar, formar. Nesse caso, o Adão foi yatsar, foi formado. Presta atenção. Por quê? Porque ele não foi criado, Adão. Porque ele foi tirado da criação. Ele foi formado. Modelado. Pois este enfatiza o ato de dar forma ao objeto, moldar o objeto envolvido, enquanto bará enfatiza o início do objeto. A raiz bará denota o conceito de iniciar alguma coisa nova. A palavra também tem o sentido de trazer a existência. Em algumas passagens bíblicas, está aí um monte aí, ó. O conceito aqui é... Não, não pode. Depois, não. Ele fez Adão. Ele formou. O mundo foi bará, Adão foi Yatzer. O conceito aqui é, vou criar enquanto falo. Vou criar enquanto falo. A ideia do verbo é esse. Eu vou criar enquanto estou falando. Quer dizer, é tão forte o poder da palavra dele que quando ele fala, a coisa acontece. Por isso que Deus entra, não pede licença, ele chega para fazer. Deus não pede sugestão, Deus não pede ideia. Deus vem com a ideia, ele é a ideia. Ele é a ideia. Ele é a solução. Nós damos ideia, a gente pensa o que fazer. Deus chega e faz. Deus não... Eita! Amém, igreja? Deus não para pensar. Deus pensa e faz. Então, o verbo bará, olha que lindo. Bará já é um conceito que vem pronto, né? Deus cria já com tudo definido. Aleluia. Somente ele. A palavra Elohim significa que tem o poder e dá a ideia de ter mais alguém. Dá a impressão, enquanto eu leio isso aqui, está ficando muita coisa para trás, não está? Se eu abrir isso aqui, eu vou ficar aqui 10 horas, gente. Eu vou ficar até meia-noite. É muita coisa.
Porque é muita coisa. É? A palavra Elohim significa que tem o poder e dá a ideia de ter mais alguém, o que dá sentido à trindade. Elohim é a primeira alusão a Deus com poder criador. O termo El possui a raiz do El, força ou poder. Presta bem atenção agora nisso aqui, gente. Isso aqui é demais. O que possui uma ideia de mais alguém. Ampla força constituindo da palavra Eloá. O sufixo plural him, seu sentido é mais abrangente, dando a ideia de coletivas potências. Nesse sentido, em hebraico, a forma está em plural. Daí vem a ideia da omnipotência, tudo em um só. Omni significa tudo em um só. Omnipotência, omnisciência, omnipresença. Toda potência em um, todo saber em um, oh meu Deus do céu. Uma força maior e absoluta, que é única, então, o único Deus. A soma dos três dá omni. É a ideia da coletividade e da unidade, da concordância. Ele não vem sozinho, ele vem com coletivas potências. Santo Deus. Aet, a quarta palavra. Indicativo do verbo, apontando o que o objeto é alvo de uma ação. Neste caso, apontando para a criação dos céus e da terra. Ela se aproxima a uma indicação que surge com um artigo definido, o, como também o indicativo, e veja lá. O que mais se aproxima é que a palavra aet aparece demonstrando que está relacionada à presença da mão divina, que assina para liberar, somar e ampliar algo. O segredo está ao abrir e separar as duas letras que compõem, assim fica então Aleph e Tav, a primeira letra do alfabeto e a última letra do alfabeto. A ideia é de complementação. De A a Z não faltou nada. No princípio, tem alguém verificando online aí, ó. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E não faltou nada. De A a Z, está tudo completo. Deus foi suficiente para ordenar cada química, efeito na física, ecossistema, mutação, equilíbrio, massa, volume, distância, deslocamento, tudo de ponta a ponta, tudo completo. Oh, glória! Desculpa aí, gente. Tinha que dar uma glória aqui. Deus não fez algo e olhou para trás e falou assim, ai, faltou isso aqui, esqueci. Não. Céus, tudo que tem entre o céu e a terra está completo. Não põe defeito em nada. Deus formou as substâncias, trouxe da inexistência à existência. Bereshit bara Elohim et. Portanto, pode ser lido por meio de Aleph Tav, ou seja, pela primeira e a última letra. Deus criou os céus e a terra. O que significa que Aleph Tav, ou seja, no alfabeto, a palavra procede de todos os universos criados. Glória a Deus. Vai aprofundar mais um pouquinho agora, gente. Alberi, tudo bem, Alberi? Aí? Tem aí? A Cris está com você aí, né? Amém. Tá. Palavra Hashmaim. 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 O Hash funciona como a letra A de artigo definido, indicando que está sendo criado. O transliterado por Ha é o artigo a ou os as. Nesse caso, vai se ligar à próxima palavra. Seria uma ponte, um ligamento atrelado a algo em algo. Complementação, ação, continuidade de quem está em movimento criando. Ha, Shamaim, Amaim, os céus contendo água. Presta atenção agora que isso é importante. Hein? Em hebraico, é transliterado por Shmaim, significa os céus, só que se usa no plural. Também como universo visível, o firmamento, a atmosfera, etc. Também significa literalmente águas superiores, vindo Maim, água. A próxima letra inicial do Maim é Mem, também significa águas. A água está implícita nesse pacote, os céus. Então, quando ele fala... Não, vou ficar em pé. Quando ele fala que criou o céu, a água está junto. Isso vai tirar uma dúvida. Quando o pessoal lê assim, ó,
No princípio, criou Deus a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor parava sobre as águas. Espera aí, ele criou, já tinha água. Quando fala os céus, já está água lá dentro. Porque a nossa ideia de terra é depois da criação. A nossa ideia... Espera aí. A visão de Deus de céu e terra é diferente da nossa visão. Nós só vimos a versão depois que ele falou, apareça porção seca. Essa versão que você vê é depois do apareça. A versão que nós não vemos é que ele está falando aqui. Os céus que contêm água e a terra que não tem água. Sem forma e vazia. Mas é terra. Os céus é terra. Aí ele vai e emerge. Aí fala, agora saia a porção seca. Por quê? Porque a água precisava pulverizar a terra e fazer a coligação para o ecossistema. Vamos dar uma pausa aí, porque está difícil. A própria letra. Temos a questão do ciclo, vapor e chuva, terra e céu. Portanto, a ideia de quando Deus criou já existia água, cai por terra. Quando o texto diz que ele criou os céus e depois que pairava sobre as águas. Porque as águas... Lembra do dilúvio? Abrirei as comportas dos céus, lá tem água. Eu não sei onde está essa água. Parece as nuvens aí, que é o vapor do ciclo da terra. Mas Deus no dilúvio abriu as comportas do céu e depois fechou de novo. Se derramar toda a água, ninguém fica... Essa chuva dos céus que deu água para o planeta, para o mundo. Veja que não teve chuva até o dilúvio. Por quê? Porque a terra era autossuficiente em água. Havia um processo diferente que nós conhecemos hoje. A água está nos céus. Em algum lugar dos céus. Derramou a quantidade certa para fazer o giro ali, né? Para fazer a coisa funcionar. O ecossistema dá certo. Porque a terra sem água não é nada. A terra sem água é seca, não produz. Aí é expansão, irmão. Aí é expansão. Se cai desse céu. É porque o céu, a sua versão do céu, aqui nós temos de céu aqui. Mas é expansão. Os céus é expansão. Céus. Tem mais uma coisa aí, não é só o céu. Não, daqui você vê o céu. Você não consegue ver os céus. Tem o terceiro céu. São vários céus aí. Vamos lá. Os céus têm água. Qual a probabilidade dessas portas serem na terra? Por exemplo, eu vou abrir as janelas do céu. Por mais que chova, pode, tipo assim, eu vou dar um exemplo pela minha limitação. O lençol freático tem água. Sim. A probabilidade de ter ali ter surgido água. Não. A Bíblia está muito clara. Fez os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, não havia coligação de ecossistema. A terra era inóspita. Até que ele vinha água e aí a umidade, a produção, o ecossistema e tudo isso funcionou. Ele fez os céus, já não tinha água na terra. Quando fala sem forma e vazia, havia face do... O que é o abismo? A ausência de informação, a ausência de conteúdo. O que é o vazio? Presta atenção aqui, ó. Isso aqui está vazio, certo? Eu vou pôr meu celular dentro, preencheu. A terra era sem forma vazia. A terra existia, mas ela não tinha conexão para a produção, para a fauna, flora, para o ecossistema, para a química, física, tudo, nada. Quando a água completa, forma um ciclo completo. Deus vem com a água, já está nos céus, a água está implícita. A nuvem é água, ela está no céu. A nuvem é água, é um vapor, mas está lá no céu. Mas existe uma comporta que a gente não entende qual que está lá no dilúvio, que ele abriu uma vez. E ele repete isso lá em Malaquias, sob a bênção da prosperidade, quando alguém contribui. Ele só compara, gente, presta atenção. Ele só compara a bênção financeira com essas portas. Não tem outra comparação. Quem é fiel ao Senhor, o Senhor abençoa e libera. É tremendo. Vamos terminar. Estou com medo de acabar a bateria aqui, perder uma parte aqui. A palavra Vav, agora essa aqui é para a igreja ficar de pé. A palavra Vav. Eu tenho certeza que você vai chegar em casa e vai querer ler de novo isso aqui. Tenho certeza. Essa conjunção transliterada para V ou Vav é usada como elemento de ligação.
é o E. Eu e você, eu e ela, eu e ele. Serve também para objeto de unir, fixar, engaixar, ou seja, o céu ligado na terra e a terra presa ao céu. Eles não se chocam nem se distanciam. A própria letra Vav tem um significado pictográfico de paleo-hebraico com uma estaca ou gancho. Ela parece um gancho. A própria palavra parece um gancho. Assim aqui, gente, ó. A Vav é isso aqui. A pictografia hebraica é um gancho, que é o céu ligado na terra, e a terra ligada no céu. Por isso que o Senhor fala tudo que vocês pediram na terra, você afirma para que está no céu. Por isso que os anjos lá no tabernáculo encostavam as joelhos embaixo e a ponta das asas em cima. Concordância do céu e na terra. Fantástico, né? Deus criou os céus, Vav e terra. Terra. Eretz. Eretz. Ok. A própria letra Vav tem o seu significado pitográfico no paleo-hebraico como uma estaca ou gancho, sendo utilizado para a fixação de tenda e barraca. O mesmo formato de um cajado, onde o pastor usa para trazer a ovelha para si. Aleluia. O pastor do céu puxa as ovelhas da terra. O Vav também é um elemento de transição que avisa estar havendo um movimento do céu para a terra, como se fosse sendo uma representação espelhada ou menor do alfabeto dos céus. E todas elas vão criar cada letra um sinal que relaciona o alto e o baixo. Do mundo espiritual, do mundo das ideias, do empírico para o sentido físico. A palavra hebraica para a letra é ot, que também pode significar sinal ou maravilha. Cada letra do alfabeto hebraico, todas as letras apontam para a essência da existência. Esta é a essência da teoria das cordas da física quântica. Tudo remonta às cordas que estão vibrando em diferentes frequências. Esta afirmação é apoiada pela Tanakh, onde se diz que a voz de Deus na criação está realizando todas as coisas. As partículas fundamentais do universo que os físicos têm identificados como elétrons, neutrinos, quarks e assim por diante, são as letras de toda a matéria. Ou seja, a palavra de Deus ainda está em movimento. A palavra não morre nunca mais. Quando ela é proferida, a palavra fica no ar rodando. Por isso que isso tem todas as coisas até hoje. Se a palavra fosse algo, Carla, que você falasse e ela sumisse, são dos meus ouvidos, mas já foi projetada no ar, ela agora começa a vagar. O Senhor falou assim, apareça, aconteça, haja, e a palavra dele mantém todas as coisas, mantém os planetas assim, suspensos, não se chocam, não se retraem. Porque uma voz harmônica falou isso. Aí Jesus vem em Mateus 24 e fala, céus e terra passarão, mas as minhas palavras são para sempre. A sétima palavra, Eretz, que é terra, né? A palavra hebraica, transliterada, Eretz, significa terra. Veja que Deus começa a criar no céu e termina na terra, né? Tudo que ele faz começa lá em cima para terminar aqui embaixo. A sua mudança, a sua cura vem de cima. A sua solução vem de cima. A sua bênção vem de cima. Sua palavra vem de cima. Seu horizonte vem de cima. Sua solução vem de cima. Sua graça vem de cima. Aleluia. A palavra Eretz, a palavra hebraica, transliterada, Eretz, significa terra. Terra, país, território. As palavras de Deus proferidas na ocasião da criação ainda continuam vivas até hoje, sustentando toda a existência da terra. Por esta razão, tudo se sustenta e se mantém produzindo, reproduzindo. E o que sustenta os planetas suspensos, organizados. Por esta razão, o texto diz que passa os céus e a terra, mas as palavras do Senhor se eternizam. Mateus 24, 35. O universo ainda está ouvindo a viva voz de Deus. Haja, faça, aconteça, brilhe. Oh, glória! Glória a Deus! Desculpa aí, pessoal, sou crente. Cada palavra proferida de Deus durante a criação é a alma e a fonte vital da coisa que foi criada por Ele e, no fim, para Ele. Todas as várias espécies ou tipos dessas coisas, bem como as constelações. Nós não temos sensibilidade para este fenômeno, já que nós vemos somente com os olhos físicos. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Salmo 33, 6. Glória a Deus. Glória a Deus.
No princípio criou Deus os céus e a terra, e não há nenhuma outra passagem de toda a Bíblia que contenha esse tipo de construção gramatical. É um caso isolado, como que querendo passar uma mensagem, um fundamento, um código, né? Expressa o conceito excepcional de um princípio absoluto. O início do tempo, do espaço, da matéria e da energia. O princípio da existência de todas as coisas, um ponto que está muito, muito além da compreensão humana. A academia secular vem buscando explicações materiais para descobrir as origens do universo. No entanto, todas essas teorias do universo autogerado, onde tudo ocorre por mera coincidência ou explosão, não conseguem explicar toda a inteligência que cerca o universo. O sistema, a organização funcional como uma engrenagem de um relógio suíço, e todo automático, sem precisar de um gerente, e quando se sustentam na absurda teoria do Big Bang, não consegue explicar quem iniciou o fenômeno e a origem do conceito do antes, onde o agora precisa do objeto do antes para se executar. Eu vou ler de novo. Onde o agora precisa do objeto do antes para se executar. E mesmo que digam, uma hora vão dar de cara com o próprio Deus, olhando para a cara deles. Aleluia! Oh, glória a Deus! Toda a perfeição que vemos, seja no mundo astrofísico, no vegetal, no animal, e seus arranjos e autocomplementos, expressam a capacidade ímpar da mente de quem os criou. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando Deus conversa com Jó, ilustra a limitação do conhecimento humano por meio do processo da criação do mundo. Onde estavas tu? Onde é que você estava quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe põe as medidas e que é que o sabes? Ou quem assentou e estendeu sobre ela o seu cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Você sabe disso, Jó? Ou quem assentou uma pedra de esquina? Jó 38, 4, 6. A criação, o ex nihilo, do nada, né, que o pessoal fala aí, é um processo que nenhum homem testemunhou e que por isso está para muito além da compreensão humana. Pois o que eu não vi, eu não testemunhei. Isso é metafísica. Ninguém estava lá para ver. Deus fez o homem depois. Deus quis dar ao homem um lar, para ele chegar com o lar pronto. Deus pode ter chamado o homem antes para criar junto com ele. Mas ele preferiu fazer antes para dar a surpresa para o homem, né? Então ele não estava lá para ver, por isso que o homem tem dificuldade de entender. Aí quando você aceita Jesus, ele transforma o seu coração, você começa a ver o que Deus viu através de Deus. Você começa a ouvir o que Deus ouviu. Você começa a sentir o que ele sentiu. Todas as tentativas humanas de explicar não passam do que são tentativas apenas. O latente está diante dos olhos deles. Podemos até explanar os fenômenos, suas mutações, etc. E tal, mas a origem não consegue. Vamos ficar com Paulo. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Romanos 11, 33. Aleluia. Glória a Deus. Um minuto para você adorar esse Deus maravilhoso. Diga que ele é grande, que ele é forte, que ele é maravilhoso, que ele é tremendo. Aleluia. Quem é o homem, né? Contestar esse Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Não há Deus como tu. Tu és o único Deus. Ouve, Israel, o teu Deus é o único Senhor. Chama a Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Quando o povo de Israel, escravizado, pisado por Faraó, sem força para caminhar, sem ninguém por ele, sem forma tática, nem bélica, sem exército, sem força, sem saúde, veio a mão do céu e tira eles do Egito com poder, na cara do faraó, do império da época, e tira. Eu estou vendo os judeus saindo, carregando as carroças, com os presentes que os egípcios davam. Eu estou vendo eles dizendo, o pai para o filho, dizendo, Shema Israel, o teu Deus é o único Senhor. Ouve, Israel, o teu Deus é o único Deus. Não tem quem consiga com esse Deus, ninguém barra esse Deus, ninguém para esse Deus. Ele entra para tirar, ele entra para fazer. Você não serve um Deus qualquer.
um Deus de pedra, de barro, um Deus de... Você serve o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, o que fez os céus e a terra e tudo o que nele há. A ele seja a glória e o louvor para todo sempre. Ele é santo, ele é digno. Salmo 33 fala que ele abriu a boca e cuspiu os luminares. Está escrito lá. No poder da sua boca, expeliu os luminares. Há um planeta na galáxia Whirlpool que está de nós a 9,3 trilhões de quilômetros. É inatingível. Lá tem um planeta chamado Canis Majoris, Cão Maior. A Terra tem 13 mil quilômetros só de extensão, de diâmetro, tem um nome que fala de reto, assim. Acho que é diâmetro, né? Não é raio, é extensão, vai lá. Se você colocar uma vara aqui, e no Japão dá 13 mil quilômetros. É diâmetro mesmo, né? 13 mil. 13 mil quilômetros. Só que esse planeta tem 3 bilhões de quilômetros. Você gasta 1000 anos para atravessar esse planeta. Diz que uma boca abriu e cuspiu. Que tamanho que é essa boca? Que tamanho que é esse Deus que eu não tenho noção de quem eu adoro? Eu não tenho a noção de quem estou adorando. O céu ri da minha cara, os anjos ri da gente. Quando você não levanta a mão para adorar, fica no banco sentado, dizendo que está cansado, fica aí. Deus não precisa de você. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos para o número 2, para não parar aqui e continuar com... Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia. Glória a Deus.